Abra sua Bíblia comigo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:15. Tá bom? A gente vai ler até o verso 17. A minha versão é NVT, tá, meninos? NVT. Vamos lá. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez, coloque as mãos no seu coração e diga: Senhor, não deixe que nada roube a tua semente nessa noite, Paizinho. Eu quero guardar a tua semente no meu coração e que essa semente dê muitos frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, repreenda todo sono, repreenda toda a distração. Senhor, alivia todo o cansaço do meu corpo. Ore ao Senhor nessa hora, meu irmão e minha irmã. Senhor, que nada se perca, Deus. Que eu não perca, Senhor, a semente que o Senhor vai me entregar nessa noite. Que o inimigo não consiga roubar, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, nessa quarta mensagem da série Oração. Oração que é algo tão poderoso que o Senhor nos entregou. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso nessa noite. Amém? Gente, nós já falamos aqui, o pastor Jean abriu essa série falando sobre o poder inegociável da oração, inegável, o poder inegável da oração, quanto ela libera poder. Depois veio o pastor Igor, não foi? E falou sobre a oração do Pai Nosso, que é a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, o modelo de oração. Então a gente não tem desculpa para dizer que não sabe orar, porque o próprio Senhor Jesus nos deixou o modelo. E o pastor Igor destrinchou muito bem ali, versículo por versículo, dessa oração tão poderosa, desse modelo de oração. Depois veio o presbítero Gil e falou sobre os princípios da oração. Não foi isso? O quanto o Espírito Santo interpreta as nossas orações, o quanto nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor é grande em misericórdia e envia o seu Santo Espírito para interpretar as nossas orações. E hoje eu quero falar com você sobre tantas chaves, tantas preciosidades que o Senhor deixou em sua palavra acerca da oração. E o título da minha mensagem é: Não perca a conexão. Você pode repetir comigo? Não perca a conexão. Você pode anotar aí se você está anotando. Gente, a oração, ela é o lugar onde nós iniciamos a nossa vida com Deus, aonde nós precisamos percorrer a nossa vida com Deus e aonde é o lugar de onde nós nunca devemos sair, até o fim, até irmos para a glória. Deus, quando criou o homem e a mulher no jardim do Éden, sempre, todos os dias, ele se encontrava com o homem e com a mulher na viração do dia. Por que será que Deus se encontrava com eles todos os dias? Diariamente Deus ia lá e se encontrava com o homem e com a mulher. Por quê? Porque o Senhor nos criou para termos comunhão com Ele. Sim ou não? O Senhor nos criou, não como Ele criou os animais, não como Ele criou, os outros seres, mas Ele nos criou para termos algo que os anjos, não são os anjos que tem, os anjos convivem com Ele, mas Ele criou o ser humano para ter uma conexão com Ele, para ter comunhão com Ele. Nós somos criados para isso. É por isso que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si. E quando não conhece a Deus, vai buscar a Deus em outros lugares. É ou não é verdade? Porque todo ser humano tem essa necessidade de se conectar a Deus. E aí muitos vão, para outros caminhos errados, enganosos, que o inimigo aí acaba arrastando, porque a verdade do evangelho ainda não chegou para essa pessoa. Mas essa pessoa está indo lá para o centro de macumba, para o centro espírita. Ela não está indo para ver Satanás. Ela está indo porque de alguma forma ela quer se conectar com Deus e ela não sabe como.
porque nós já nascemos com essa necessidade. O Senhor já nos criou com essa necessidade. E aí o pecado veio, né? Nos separou de Deus. Quando Adão e Eva tinham aquela comunhão diária com Deus, o pecado entra e faz uma desconexão. Interrompe ali, corta o fio da conexão com Deus. Mas Deus não se conforma com isso. Deus não aceita perder a comunhão com os seus filhos, com a sua criação, com os homens e mulheres que Ele mesmo criou para ter comunhão com Ele. Então Ele envia o seu único filho para sofrer e morrer e ressuscitar, para que a gente pudesse se reconectar. Porque Ele não abriu mão da gente, Ele não abriu mão dessa conexão. Por isso nós precisamos entender que uma vida com Deus não é uma vida que a gente vai empurrando com a barriga e vai participando de cultos e vai indo nas células no automático. Nós precisamos de uma vez por todas entender que vida com Deus é vida de comunhão. É vida de comunhão, sabe? De estar perto dEle, de ouvir a Ele. Tudo em nós aponta para essa necessidade de comunhão. Tudo em nós. Nós sabemos o caminho. Nós sabemos que a oração nos aproxima. Por que é tão difícil orar então? A Tamires chegou comigo esses dias e falou, ela veio a primeira vez para a reunião de mulheres que nós temos aqui a cada 15 dias, já faz uns 5 meses. É isso, irmã Nasa? Uns 5 meses que a gente tem a cada 15 dias oração de mulheres aqui. E a Tamires veio a primeira vez no sábado passado, ela disse, nossa, é tão bom, mas por que vem tão poucas mulheres? Deus me incomodou. Eu vou convocar as meninas da minha célula, eu vou convidar todas as mulheres que eu conheci. Eu falei, amém, deixa Deus te usar. Porque que quando é um aniversário, uma festa, uma celebração, aniversário da igreja, vem o pastor Josué, dá lotada a igreja, né? Não tem banco que chegue. Glória a Deus por isso, é tão bom celebrar junto com os irmãos, é maravilhoso. Mas quando nós falamos em reunião de oração, em vigília, dá meia dúzia de gente. É ou não é verdade? E se a gente sabe que esse é o caminho que nos conecta ao Senhor, que nos faz alcançar o coração de Deus e conhecer os segredos do seu coração, por que a gente foge? Por que a gente cede a nossa carne tão facilmente? E o inimigo sabe muito bem o quanto essa arma é poderosa. E por isso ele faz tudo para que a gente não se conecte. E aqui Paulo aos Tessalonicenses ele fala, nunca deixem de orar. Ele dá aqui um modelo para nós cristãos. Sejam sempre alegres. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal. E nunca deixem de orar. Porque Paulo sabia que se a igreja parasse de orar, nenhum dos outros conselhos serviria. Uma igreja que ora é uma igreja avivada, uma igreja viva. E o que nós temos feito com essa comunhão então? Que o próprio Deus criou para nós, para que tivéssemos com Ele. O que nós temos feito com essa comunhão diária? Independente de qualquer circunstância, nunca devemos deixar de orar. Orar a Deus tem que fazer parte da vida do filho e da filha de Deus. Tem que ser algo comum, tem que ser algo inegociável. Tem que ser algo que a gente não pode abrir mão. É como comer, a gente não tem a necessidade de comer todos os dias. A gente não tem a necessidade de tomar banho todos os dias. Quer ver se a Cozampa corta a água por um dia? O quão desesperados nós ficaremos com esse calor sem tomar banho. Por quê? Porque é uma necessidade. E orar também é uma necessidade do Filho de Deus. Tem que ser. Se a gente não pode ficar sem comer, a gente também não pode ficar sem orar. Por quê? Porque na vida de oração que nós conhecemos mais a Deus, que nós desenvolvemos um relacionamento nutrido e fortalecido, que nos equipa para enfrentarmos os desafios. Quando a gente abre mão da oração, sabe o que a gente está fazendo? A gente está enfraquecendo o nosso relacionamento com Deus. A gente para de ouvir a Deus, a gente não consegue mais enxergar as soluções, os direcionamentos. O dia tem que começar com oração, ser mantido em oração e finalizar com oração. Ah, pastora, mas é orar demais, né? Não é orar demais, não? Se a palavra de Deus diz orar sem cessar, é porque se a gente se desconecta, gente, é pior pra gente. É ou não é verdade? Hã?
A gente tem que entender que a oração é uma disciplina espiritual. E que toda disciplina, ela gera desconforto no início. Gera ou não gera? A disciplina, ela gera desconforto até que ela vire um hábito. E depois que ela se torna um hábito, ela já passa a não ser mais desconfortável. E aí nós descobrimos um caminho de prazer nessa disciplina. A mesma coisa para quem começa a fazer academia, né? Começa a malhar. No começo é triste. Eu já desisti várias vezes no início. Dói tudo e você arruma 1001 desculpas, hoje não dá e tal. Mas depois que você pega gosto, assim eu escuto, né, outras pessoas falarem. Depois que pega gosto, o corpo reclama se a pessoa não vai. É ou não é? Eu digo, como é que esse negócio que o corpo reclama? Aí começa a doer porque não vai, né? Começa a sentir prazer em fazer um exercício físico. Mas por quê? Porque ela perseverou naquilo até que se tornasse um hábito. E aí o que a gente faz? A gente pega as nossas energias, nós acordamos com toda a energia. E aí a gente pega as nossas energias, ao invés da gente já depositá-las, o pastor Igor sempre fala isso aqui, que a gente precisa iniciar o dia com o nosso devocional, né? Por quê? Porque no início do dia a gente está com a nossa bateria carregadíssima, 100%. Aí a gente pega as nossas energias e gasta com outras demandas, com outras coisas que exigem nossa atenção. E a gente vai deixando, não, eu oro mais tarde. Aí o dia vai passando, vai passando, vai passando. E aí vem o cansaço, aí você diz, poxa, eu estou tão cansada, Senhor. O Senhor entende, né, Senhor? Aí ora e dorme orando, né, babando. Mal consegue ler um versículo. O que a gente está demonstrando com isso? Que a gente está dando para Deus o quê? O nosso resto. O resto das nossas energias. A gente gastou a nossa energia com outras coisas, com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com tudo, com todas as outras coisas, com as distrações. E a gente deixou só um pouquinho para Jesus, só o resto. Mas Deus, Ele não tem aliança com o resto de nós. Ele não tem comprometimento com o resto de nós. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente se entrega, ou a gente se fecha. Deus não tem compromisso com o resto de nós. Ele não quer tratar com as nossas migalhas. Abra lá em Lucas 10, 27. 10, 27. O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Repita comigo: de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua força, e de toda a sua mente. Amém? Não é o resto, não são as migalhas. É com tudo que a gente tem de melhor, é com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. Eu quero falar sobre isso já aqui com vocês, sobre a questão da nossa mente. Mas é com tudo que nós temos. Quem procura acha, meu irmão. É ou não é verdade? É uma frase velha, né, da avó. Mãe, não estou achando aquela blusa que eu tanto queria. Já procurou? Já? Não. Quem procura acha. Às vezes a gente fala assim, mas fulano parece que tem uma conexão assim mais, né? A conexão dele, a Wi-Fi dele é melhor, não sei como é. Que parece que quando ele ora, a minha mãe tinha essa mania. Vou falar aqui, vou contar. Ela já tinha orado pelo negócio, mas ela tinha que me mandar mensagem, falar, filha, ora, filha. A senhora já orou? Já, mas quando você ora, eu digo, nada disso. A minha oração é igual à sua. O meu acesso a Jesus, ao Espírito Santo, é o mesmo acesso que você tem. Amém? Mas aí a gente não está procurando, por isso que a gente não está achando. Porque quem procura, acha. Lá em Lucas 11, 9 diz assim, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram, Todos que procuram, encontram. E para todos os que batem, a porta é aberta. É só procurar. É só procurar. Cutuca o teu irmão e fala assim, é só procurar. Quando a gente chama, Jesus vem. Vem ou não vem? Ele é lindo demais.
Objetivos da oração. Eu quero falar com vocês sobre alguns objetivos da oração. São muitos, né? Vou citar aqui alguns. A gente ora para quê? Para o fortalecimento espiritual, para a gente ficar forte espiritualmente. A gente ora também para a gente ter discernimento, entendimento, foco, clareza. A gente ora suplicando a Deus por algo que a gente está necessitando muito. A gente também ora por consolo quando a gente está passando por algum momento muito triste, que ninguém pode nos consolar, somente o Espírito Santo. A gente ora também para interceder pelos irmãos, por pessoas, a oração intercessória. A gente ora para combater o mal. E a gente ora para se conectar com Deus, para ter relacionamento com Deus. E esse é o mais importante. Esse é o mais importante. A oração é a disciplina espiritual mais importante de todas. O jejum é importante, a meditação na palavra é muito importante. Mas a oração é a disciplina espiritual que nos conduz a uma comunhão com o Pai. Então nós não podemos abrir mão dela. Aqui o apóstolo Hudson, quem veio para o treinamento Sentinelas? Ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: o lugar de encontro pessoal, individual com o Senhor é que vai fortalecer o lugar coletivo. Não foi que ele falou? Por quê? Porque quando nós buscamos a Deus individualmente e a gente se fortalece no Senhor, a nossa chama ela é acesa. E aí quando a gente se encontra aqui no corpo, sabe o que é? É uma junção de brasas vivas. É a minha brasa se juntando com a brasa da Wanda, que se junta com a brasa da Lorena, que se junta com a do Cleito, e cria uma junção de chamas. É por isso que a gente sente tão fortemente a presença de Deus. E tem palavras que o Senhor só libera no coletivo. Tem palavras que o Senhor libera no individual, no lugar secreto com a gente, falando ali individualmente. E tem palavras proféticas que Ele libera só no coletivo, porque é essa junção das brasas vivas ali clamando, e Ele vem com resposta. Mas a gente precisa ter esse lugar individual. A gente não pode abrir mão desse lugar secreto. Esse lugar é um lugar de onde a gente não pode sair. Não tem escolha. Amém? A gente precisa fortalecer esse lugar de encontro pessoal. O Senhor nos criou para isso. Vamos resgatar isso? Amém? E aí a gente pensa assim, mas orar é tão cansativo, tererê e tal, e me dá sono. Gente, é só porque você ainda não passou um tempo em oração, então. Quando a gente começa a orar, o fluxo sanguíneo da oração começa a borbulhar dentro de nós, é ou não é verdade? Hã? E aí a gente descobre que a gente está com vontade de orar, igual quando a gente está aqui, né, Núbia? A gente começa morrendo de sono. Aí começa a cantar uma música só pela misericórdia. Daqui a pouco a gente está pegando fogo. E a gente não quer mais ir embora. E dá 9h30, 10 horas da manhã a gente está aqui. Começa 8 horas. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo está ali, ó, a todo vapor. É igual quando a pessoa começa a malhar também, né? Começo está doendo e tal, não vai. Depois que ela começa, meu marido fala, quando ele começa a caminhar, aí dá mais vontade de caminhar. E quanto mais ele caminha, mais ele quer caminhar. E quando ele chega em casa, ele fez 12 quilômetros. E ele fala, eu caminharia mais 12. Eu digo, meu Deus. Porque o fluxo sanguíneo está ali, ó, a todo vapor. E aí a gente descobre que a orar é tão bom. Gente, a gente precisa encontrar esse lugar de prazer na oração. A gente precisa perseguir esse lugar de prazer. Esse prazer que existe na presença de Deus. Que todo sono tem que ceder, sabe? Todo cansaço tem que ceder. Quando a presença de Deus vem, a gente fica novinho em folha. É ou não é? Interessante que eu estava assistindo um vídeo. Eu sei que muitos aqui já assistiram um vídeo meio velho, assim, já percorreu aí a internet, porque fez muito sucesso assim que foi lançado. E nesse vídeo, a ciência teve que comprovar aquilo que a gente está falando aqui. Nós somos criados para ter comunhão com Deus. E que todo o nosso corpo, fisicamente falando, ele se conecta. Foi perfeitamente planejado por Deus para que a gente tivesse essa conexão com Ele. Vamos assistir rapidinho um pedaço desse vídeo? A gente fez um recorte aqui para a gente entender um pouco mais o que a ciência fala sobre isso. Como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e li realmente um grande choque. Coração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que
que a oração. A ponto, eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer nos pacientes de Manaus, com uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição do lobo temporal vai ficar vermelha e preenchida de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho. Ele abre o olho e ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Oração. Fantástico. Então, eu queria fazer aqui. Eu não orava, meu amigo. Não orava. Então, aí fica isso hipertrofia, sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminética é tão grande quanto o do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que a gente pensa, ela não te relaxa com a meditação, ela te estimula. Ela estimula o teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. O que mais que está lá dentro? O ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue, quando eu coloco no lugar do outro. Aqui, Andrew Milberg, né, que fez o capacete do Dedo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume ficaria maior do que o 7 ml? Ele descobriu que não. Fica no 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando meu bíceps e eu não malhando meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Ajoelhar. Eita glória! Vamos aplaudir o Senhor por isso? Meu Deus do céu. Olha a chave que o Senhor nos deixou fisicamente. E a gente não está acessando. A gente não está acessando. Os filhos de Deus têm essa chave nas mãos e não está usando. Amém? Será que a gente pode despertar nessa noite? Olha o que ele falou, hipertrofia. Você ganha massa ali no lóbulo pré-frontal, que é o lóbulo da decisão. Por isso que o pastor Igor sempre fala, quando vem aqui para o gabinete com ele, alguém que vem com algum problema para resolver, a primeira coisa que ele pergunta, você já orou? Não, pastor, não orei. Então volte para casa, vá orar, depois você me procura. A gente não está acessando esse lugar de direcionamento de Deus. Esse lugar onde o Senhor se revela a cada um de nós. Onde o Senhor nos mostra, onde o Senhor arranca as escamas dos nossos olhos. Onde o Senhor destrava os nossos ouvidos. Nós temos o melhor conselheiro do mundo, que é o Espírito Santo, e a gente não está procurando Ele. Até a ciência tem que se render a essa verdade. Os filhos de Deus. É por isso que Satanás quer nos calar. Por isso que Satanás quer calar a voz dos filhos de Deus. Ele quer calar, ele quer parar a manifestação dos filhos de Deus. Porque eles sabem o poder que há na palavra. E quando nós conhecemos e temos conexão com Deus, nós conhecemos a sua palavra, há poder nas nossas palavras. As coisas começam a ter vida, a existirem, porque a gente está declarando, porque a gente está profetizando. Então qual é a intenção dele? Nos calar. Nós precisamos nessa noite encontrar esse lugar de prazer na presença de Deus. Sabe o que eu amo em Davi? Davi cometeu pecados absurdos, gente. Mas Davi amava a presença de Deus. Davi amava a presença de Deus, ele se deleitava na presença de Deus.
A gente vê isso nos salmos que ele escreveu. O quanto ele se deleitava. Jesus se deleitava na presença do Pai. Jesus precisava orar. Jesus era o próprio Deus. Mas ele se deleitava na presença do Pai. E ele queria nos ensinar sobre isso. Que nós também fomos criados para nos deleitarmos na presença do Pai. Você pode abrir lá em Salmo 63, Bruno, por favor. Salmo 63. A gente vai fazer algo que a gente fez muito bem aqui no Sentinelas, que é declarar a palavra, amém? Agora o sono vai embora. Você vai ler em voz alta aqui comigo. Salmos 63. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Vamos declarar. Esse aqui é um dos salmos de Davi. Davi, nesse momento aqui, ele estava num deserto de Judá, passando por lutas e tribulações. E nesse lugar de deserto, ele encontrou prazer na presença de Deus. Ah, mas eu encontro prazer na presença de Deus quando está tudo dando certo, pastora. Nós precisamos aprender a encontrar prazer na presença de Deus, na tristeza ou na alegria, na escassez ou na bonança. Aqui Davi estava no deserto. E olha as palavras de Davi nesse salmo. A gente vai declarar para que isso se torne vida em nós. E nessa noite nós vamos pedir, Senhor, eu quero encontrar esse lugar de prazer na Tua presença. Que nada que o mundo pode me oferecer possa me dar mais prazer do que eu estar na Tua presença. Porque quando nós tivermos esse entendimento, a gente vai buscar a Deus instantaneamente, sem sacrifício. Porque é nele que nós encontramos prazer, é Ele que nos satisfaz. Amém? Vamos falar juntos? 1, 2, 3 e... Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nessa terra seca, exausta e sem água. Eu Te vi em Teu santuário e contemplei o Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto eu viver. A Ti em oração levantarei as minhas mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. Pois Tu és o meu auxílio, à sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti, Tua forte mão direita me sustenta. Ah, Deus. Você pode fechar os seus olhos por um momento e orar e dizer, Senhor, eu quero ter esse prazer aí que Davi encontrou em Ti, Senhor. Eu não quero chegar na Tua presença insatisfeito, com preguiça, com indisposição, só por obrigação. Mas eu quero buscar a Tua face porque eu Te amo. Eu quero buscar a Tua face porque o Senhor me satisfaz. Porque somente o Senhor me satisfaz. Somente em Ti eu encontro o prazer que nada mais pode me dar. Senhor, nos ajuda. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, me ajuda a encontrar esse prazer na Tua presença. Que eu acorde desesperado pela Tua presença. Que eu não consiga dormir sem a Tua presença. Que eu não consiga passar o meu dia sem a Tua presença. Em nome de Jesus. É tempo de abrirmos mãos, dar desculpas, meus irmãos, das 1001 razões que surgem todos os dias, que nos roubam desse lugar. É tempo de pararmos. Não, pastora, mas eu estou doente. Não, pastora, mas eu tenho trabalhado muito. Não, pastora, mas olha, no ministério é muita gente, discipulado. A gente morre se a gente não estiver com Ele. A gente morre espiritualmente. A gente morre nas nossas emoções. Sabe o que é um cristão desconectado? Um cristão que perde essa conexão com Deus.
É um cristão que não tem força ou que vive no modo sobrevivência. Eu quero sair desse modo de sobrevivência. Quem quer comigo? Está abastecido todos os dias, 100% de bateria para enfrentar as outras coisas secundárias, porque Ele vem em primeiro lugar. Porque sem Ele nada podemos fazer. Aleluia! Eu falava aqui para as mulheres na nossa oração de sábado. Faraó, ele sobrecarregava o povo de Deus com trabalho físico. Ele escravizava. Faraó é uma figura de Satanás na Bíblia. Faraó, ele escravizava, ele sobrecarregava os israelitas com trabalho físico, com demandas físicas, para que o povo de Deus não tivesse disposição de buscar a Deus, para que não sobrasse nada de disposição na pessoa para ela buscar a Deus. Nos dias de hoje, a estratégia de Satanás é a mesma, só mudou a forma. Agora ele não sobrecarrega com demandas físicas, ele sobrecarrega com demandas mentais. As pessoas andam muito sobrecarregadas nas suas mentes, é ou não é verdade? Nunca se viu tantos transtornos como se vê hoje. Nunca se viu tanta falta de concentração como se vê hoje. Você fala com a pessoa, ela não olha nos teus olhos, Letícia, não olha. Você está falando com ela, ela está aqui no celular. Sim. Nem está ouvindo o que você está falando. A pessoa quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar uma. Nunca se viu mentes tão sobrecarregadas. Nunca se viu tantas doenças da mente como a gente vê hoje. Tanta doença nas emoções, na mente. Mentes pesadas, pressões na mente. Pessoas com insônia que não conseguem dormir porque a mente está sobrecarregada com preocupação, com ansiedade. E Satanás tem sobrecarregado as mentes para que não sobre ânimo, para que não sobre disposição de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de buscar revelação de Deus, de exercermos a nossa fé, de irmos na casa daquela pessoa que está com câncer e orar e declarar que ela vai ser curada. A gente não tem essa fé, essa disposição. Por quê? Porque a gente anda com a mente sobrecarregada. As preocupações estão vindo em primeiro lugar e a gente está se deixando levar por essa estratégia de Satanás. Enquanto ele conseguir ver cristãos, não estou falando de gente lá de fora não. Lá de fora está mais sobrecarregado ainda. Eu estou falando, ele tem sobrecarregado a mente de cristãos, do povo de Deus, para que não sobre ânimo, para que não sobre tempo. Mas eu não tenho tempo, pastora. Quem administra o seu tempo é você. Você é responsável. Você tem tempo sim. Não coloque a culpa em mais ninguém. Amém? Então Satanás, ele tem sobrecarregado as mentes, para que a gente não tenha tempo, você está aqui no culto como esse, cochilando. Você está aqui no culto como esse, doido para pegar o seu celular. Você está aqui no culto como esse, doido para ir para sua casa, deitar e dormir. Por quê? Porque a mente está sobrecarregada. Mas nós não aceitaremos mais, amém? Coloque a mão na sua mente e profetize. Profetize, abra a sua boca. Satanás, ele quer calar a nossa boca, nós não iremos nos calar. Profetize. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo cansaço mental. Nós anulamos toda a pressão mental, toda sobrecarga na nossa mente, todo cansaço mental, Senhor, nós repreendemos da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que nós iremos usufruir 100%, toda a capacidade que o Senhor nos deu de concentração, toda a capacidade que o Senhor nos deu de absorção, de entendimento, nós iremos ter, Pai, para que o Senhor se revele a nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos toda seta de Satanás, toda fortaleza mental, toda sobrecarga mental, nós rejeitamos da nossa vida. Em nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Aleluia. Amém? Olha o que diz em Filipenses 4, verso 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo do que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento.
e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aqui está o segredo. Orem a Deus. Orem a Deus. Está com sobrecarga na mente? Ore. Está cansado? Aí é que você tem que orar mesmo. Aleluia. Gente, é triste ver a igreja do Senhor tão apática. É ou não é verdade? Era pra gente estar pegando fogo, gente, numa quarta como essa. Era ou não era? Aqui no treinamento Sentinela a gente não queria mais ir embora, não é verdade? Por quê que só no treinamento? O Senhor tem mistérios para nos revelar todos os dias. O Senhor tem segredos do coração dele para nos revelar todos os dias. Esse lugar, quando a gente se reúne nesse lugar, tem que ser uma reunião de brasas vivas. A vida para nós, há uma fonte inesgotável de vida para nós. Só que nós não estamos acessando. Nós precisamos acessar. Grave essa frase que veio ao meu coração quando eu estava anotando. Soldados desarmados ou com arma enferrujada se tornam reféns. Anota aí. Soldados desarmados ou com arma enferrujada se tornam reféns. Você sabia que para os soldados, para os militares que utilizam armas de fogo, eles têm uma rotina de conservação da arma? Você sabia disso? Quantos sabiam? Eles têm que limpar primeiro, né? Eles limpam bem a arma. E aí depois eles passam o quê? Óleo. Eles passam óleo na arma para que algumas peças dela não sejam corroídas pela ferrugem. Não seja corroída. Para que a arma seja conservada. A oração é ou não é uma arma poderosa que o Senhor nos entregou? Sim ou não? Primeiro a gente precisa se arrepender diante de Deus. Se limpar. Senhor, me perdoa pela minha negligência. Me perdoa, Deus, porque eu tenho dado espaço à preguiça. Porque eu tenho dado espaço à minha carne. Porque eu não tenho vivido no Espírito. Eu não tenho buscado viver no Espírito. A gente se limpa. E aí depois de limpar a arma, o que a gente faz? A gente banha ela com azeite, com óleo. Existe um óleo fresco do céu todos os dias para ser derramado sobre nós. Óleo fresco todos os dias para a conservação dessa arma. E a gente tem deixado essa arma enferrujada, em desuso. Sim ou não? A oração não é uma arma para ficar em desuso, para ficar enferrujada. A oração é uma arma para ser usada, para ser banhada no óleo todos os dias. Pastora, mas eu não sei muito bem como orar. Quando eu estou na igreja eu até oro assim, mas quando me coloco para orar na célula ou em algum lugar, eu nunca sei como orar. Até em casa eu tenho dificuldade e tal. Lá em Lucas 11:1, diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Quando nós não sabemos como orar, nós temos a quem perguntar. Cutuca o seu irmão, diz assim: você tem a quem perguntar. Sabe? E com sinceridade diante de Deus, falar: Senhor, eu não sei orar. Me ensina a orar. Pastor Igor deu uma baita de uma mensagem para a gente aqui acerca do Pai Nosso, né? Desmembrando cada versículo. Você pode rever no YouTube. Mas aqui a gente pode ir ao Senhor e perguntar: Senhor, me ensina a orar. Sabe de uma coisa? Quanto mais nós oramos, mais nós aprendemos a orar. Você quer aumentar a sua profundidade na oração? Você só tem uma coisa a fazer: orar. O Senhor vai alinhando a nossa vontade com a vontade dEle. Ele vai transformando as nossas vontades. De repente, quando você conheceu a Jesus, você orava só pedindo as coisas materiais. Mas hoje você já não consegue mais. Por quê? Porque o Senhor transformou as suas vontades. Agora você encontra prazer na presença dEle. Então, quando você chegar diante dEle, você não vai mais pedir um carro. Você não vai mais pedir para sua conta bancária ficar recheada.
Você vai pedir por Ele, para que a vontade dEle se cumpra na sua vida. E aí a gente chega em um momento da vida em que viver a vontade de Deus é o nosso maior prazer. A gente até pode não ter muito dinheiro, mas se eu estou dentro da vontade de Deus, nada me falta. E eu sou feliz, eu sou plena, porque eu estou fluindo naquilo que Deus me chamou. Eu estou vivendo a história que Deus escreveu para mim. Sabe o que Deus deseja de nós? Uma comunhão como uma comunicação, como a comunicação de um pai e um filho. Como é que seu filho se comunica com você? Como é que você se comunica com seu pai? 3 coisas aqui envolvem a comunicação entre pai e filho: sinceridade, honestidade e confiança. A gente precisa orar, sabe como? Com sinceridade. Abrir o nosso coração. Não vai fazer igual aquela irmã, né, que a pastora Lília conta que ela estava revoltada e começou a brigar com Deus. Começou a falar na sala de aconselhamento lá do SOS, começou a falar coisas absurdas para Deus. Não é esse nível de sinceridade não, irmão. Aí a mulher estava vomitando a alma dela. É a sinceridade de falar: Senhor, eu sei que eu estou vacilando nisso, mas eu preciso da Tua ajuda. Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação, me ajuda. Sabe, igual quando o filho chega para pedir ajuda do pai, com coração sincero, sem meio termo, sem tanto pensar em palavras bem elaboradas. Mas como um filho fala com o pai. E a confiança, por que a confiança? Porque o Senhor sabe do que é que nós precisamos. Nós precisamos confiar nisso. Assim como na oração do Pai Nosso a gente aprende a pedir pelo pão de cada dia, agradecer, né? O pão de cada dia deve ser confiantemente pedido ao Pai. Quando nós não confiamos no pão novo de cada dia, nós nos comportamos como os israelitas no deserto, que guardavam o maná para o dia seguinte e esse maná apodrecia. Quando a gente não confia no Senhor, a gente apodrece o relacionamento com Ele. O Senhor tem maná novo todo dia, todo dia. O que a gente viveu ontem com Deus não serve para hoje. Hoje são novas experiências. O Senhor vai falar algo novo. O Senhor vai nos dar um pão novo. Não guarde pão velho, não viva de pão velho. Se você está guardando pão velho é porque você não confia que Deus vai te dar um pão novo a cada dia. E a palavra de Deus é muito clara quando fala: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Amém? A falta de confiança estraga o relacionamento. Mas quando nós desenvolvemos bem esse lugar de encontro pessoal com Deus, a gente consegue desenvolver bem o coletivo. E agora eu queria falar sobre a oração em conjunto rapidamente com você. O quanto é poderosa. A oração em conjunto gera um ambiente de milagres. Quando nós estamos bem no nosso lugar secreto, nosso lugar de intimidade com Deus, e a gente se junta como igreja, a gente gera aqui nesse local um ambiente de milagres. Amém? Eu estou relendo, né, o livro A Celebração da Disciplina. Eu estou fazendo esse livro com as meninas aqui na oração a cada 15 dias. Vai cair no dia 2, viu, irmãs? Próxima reunião de mulheres aqui às 8. Vocês estão todas convidadas, tá? Não é só para a galera do Ministério de Mulheres, é para todas as mulheres. Amém? E aí eu estou fazendo as disciplinas com elas. Cada vez que a gente se encontra é uma disciplina espiritual. Então nós já falamos sobre meditação na palavra, sobre oração, sobre jejum, sobre estudo. E é muito interessante esse livro. Quando ele fala sobre oração como disciplina espiritual, ele cita algo muito interessante sobre a oração em conjunto. Eu quero falar aqui com vocês rapidinho. Ele fala assim, o nome dele é Richard Foster. Ele fala que os cultos de adoração devem estar envolvidos em oração. Durante todo o culto nós precisamos estar envolvidos em oração para a gente gerar esse ambiente de milagres. E aí ele cita um texto que eu quero ler para você. O texto de Frank Lauber. Ele fala assim, olha só o que esse Frank falou, muito interessante. Ele foi um grande pregador. Ele falou assim: tenho muita sensibilidade e sei se vocês estão orando por mim. Se um de vocês me desampara, eu percebo. Quando vocês oram por mim, sinto um poder que me é estranho. Quando todos os membros de uma congregação oram fervorosamente enquanto o pastor prega, um milagre acontece. Você pode estender as suas mãos daí onde você estiver?
E você pode falar assim: Senhor, tudo que ela está falando aí, eu quero viver isso. Quando nós estamos em espírito de intercessão por aquela pessoa que está sendo um canal de Deus aqui em cima, ao invés de criticar na nossa mente, ao invés de ficar com vontade de pegar o celular, e não estou falando pegar o celular para fazer anotação e consultar a Bíblia, estou falando pegar o celular para olhar as redes sociais, o WhatsApp. A gente perde a vontade se a gente se concentra na oração, sabia? O sono tem que ir embora quando a gente começa a orar aí. Ai, Senhor, fala comigo mesmo, Jesus, usa ela, vai. Fala mais, fala, Deus, vai puxando, sabe? Vai puxando e Deus vai entregando, e Deus vai entregando, e Deus vai entregando, e a gente vai gerando um ambiente de milagre. O problema é que a gente quer viver o milagre. A gente quer estar no ambiente de milagre. Mas a gente acha que está condicionado só a pessoa que está aqui em cima. A gente chega e senta e quer receber. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Isso que ele falou quando eu li assim, disse, uau, é isso. Sabe, você orar para a pessoa que está pregando aqui em cima, porque ela está sendo voz de Deus para esse momento. E o Senhor está falando aqui. E aí se você está em oração por isso, o Senhor vai derramar mais. Não tem como. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa nos abençoar. E nem os seus ouvidos fechados para que não possam nos ouvir. Então você está aí, mas você não está no mundo da lua. Você está orando. A oração tem que ser um estilo de vida. A oração não é só aqueles 30 minutos de devocional diário. Desconectei, Jesus, preciso voltar. Liga na tomada de novo. Você está aí, mas você está orando. Senhor, fala, Deus, fala. Eu preciso ouvir, Jesus. Me ensina. Vamos mudar a nossa mentalidade. Aí a gente sai daqui e fala: ai, tomara que o pastor Igor chegue logo. Não aguento mais ouvir a pastora Lenara, o pastor Jean, o presbítero Gil, o presbítero Daniel. Eu gosto do fulano quando prega. Aí tem uns que saem: uau, meu Deus, como Deus falou comigo. Meu Deus, como eu preciso mudar. Meu Deus, quando ela falou aquilo, quando ele falou aquilo, Glaius, mexeu comigo. Porque é o mesmo culto. É o mesmo culto. Alguns estavam conectados e outros desconectados. Mas a partir de hoje você vai dizer: Senhor, eu quero estar conectada. Mudar a sua mentalidade. Amém? Puxar. Fala mais, Jesus. Entrega mais, Jesus. Eu não estou com pressa para ir embora não, Jesus. Eu não estou com pressa para dormir não, Jesus. Eu quero mais, eu quero mais. Entrega mais pão. Entrega, Jesus. Entrega mais semente. Entrega, Senhor. Eu quero receber. Aleluia. Nós só conseguiremos aumentar a nossa vontade por uma vida de oração mais profunda quando nós orarmos. A gente só consegue isso orando. Um estilo de vida de oração vai nos destravar, vai nos tirar da estagnação, vai nos fazer avançar no propósito, vai nos trazer entendimento, discernimento. Amém? Sabe aquela coisa de não perder as oportunidades? Quando o Lucão chamar para orar meio-dia aqui, você vem. Sabe por que você vem? Porque se alguém te chamasse para lanchar num lugar bem gostoso, falasse assim: vou pagar a tua conta, tu ia dar um jeito e ia. E eu não ia. Sim ou não? Então tu tem jeito para vir aqui meio-dia orar. Quando alguém te chamar para uma vigília, você vai. A gente vai ter vigília de mulheres muito em breve, viu? Em nome de Jesus. Quantas querem? É você se juntar, sabe? É você ter sede por oração. É você respirar a oração. É você viver a oração. Sabe? É você viver conectado. Não são rituais. É um estilo de vida. É um estilo de vida de um coração rendido ao Senhor, que quer mais dele. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor. Não abra mão desse lugar de encontro pessoal. Não fuja das orações coletivas. A oração tem que ser um lugar prazeroso para a gente. A presença de Deus é a nossa maior fonte de prazer. Em nome de Jesus. Eu queria te convidar para vir aqui à frente para orarmos juntos. Será que a gente pode juntar essas brasas vivas nessa noite?
Se você quer mais de Deus, você quer aumentar a sua sede, a sua fome, você quer orar mais, você quer ter uma vida de oração genuína, prazerosa, uma vida de filho que se comunica com o Pai, um coração sedento por Jesus. Se você tem um coração sedento por Jesus, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos juntar as nossas brasas nessa noite, porque Ele quer derramar algo novo sobre nós. Ele quer derramar algo novo. Tem maná novo todos os dias. Se você ainda não recebeu o seu maná de hoje, o dia ainda não acabou, você ainda pode receber o seu maná, a sua porção de hoje, amém? Aleluia, Jesus. É tão bom saber que nós podemos nos achegar a Ti, Senhor, e o Senhor vem sem demora. É tão bom saber que nós podemos bater e a porta vai se abrir, que nós podemos procurar e nós encontraremos a Tua presença. É tão bom saber que nós temos acesso. É tão bom saber que nós temos acesso ao Santo dos Santos. É tão bom saber, Jesus, que o véu foi rasgado, que nós podemos entrar na Tua presença de novo, igualzinho no plano original, quando o Senhor se encontrava com Adão na viração do dia. Nós temos esse mesmo acesso. Nós temos esse mesmo acesso. Nós não deixaremos que nos roubem esse acesso. Nós não deixaremos que nos roubem. Abra o seu coração, meu irmão e minha irmã. Derrame o seu coração diante dele. Se você quiser ficar de joelhos, fique. Se você quiser sentar, sente. Se você quiser levantar as mãos, levante. Esqueça da pessoa que está ao seu lado e busque a face dele nessa hora. Senhor, vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Jesus.